Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos estar na sua graça e na sua dependência. Vamos orar para começar esse estudo. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu e por essa noite que já chegou, por esse estudo da Tua Palavra que iremos estudar agora. Que o Senhor me ajude no ensinamento do mesmo, que tudo que eu ensinar aqui seja para a Sua honra e a Sua glória. Não deixe eu falar nada, Pai, que não venha do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E que eu a cada dia diminua mais e mais. E o Senhor cresça. Repreenda todo o mal que queira atrapalhar esta live, esse estudo. Coloque os teus anjos ao meu redor. Obrigado por tudo, abençoa os teus filhos que irão estudar comigo a tua palavra. Que eles possam crescer no teu conhecimento e na tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o estudo de hoje tem por título Os 4 cavalos do Apocalipse. Os 4 cavalos do Apocalipse. O que significa estes 4 cavalos do Apocalipse? O que significa estes 4 cavalos e seus cavaleiros? Então, nós vamos estudar este assunto agora. Já falei em outros estudos muito sobre isto, mas o Senhor me mandou falar mais uma vez. O Senhor tem pressa que os irmãos aprendam a sua palavra, que se desperte do sono espiritual. Seja bem-vinda, Durvalina. Então, os 4 cavalos do Apocalipse significa o sistema da besta sendo implantado, sendo formado, sendo colocado em prática no mundo. Então, este sistema, ele já está sendo implantado desde 2020. Aliás, começou em 2019, né? Então, os cavaleiros significam os 4 juízos de Deus sobre seu povo. Para quê? Porque Deus está mandando estes 4 juízos para que o seu povo seja alertado, seja disciplinado, que ele seja separado, que ele acorde, que ele venha para Jesus, tenha mais compromisso, se desligue, se desprenda das coisas do mundo. Não é mais tempo de andarmos querendo crescer neste mundo, prosperar, ter muitas riquezas. Não há mais tempo para isso. Jesus está voltando. Então eu vou ler bem aqui em Ezequiel, capítulo 14, nos versos 12, que diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais.
Então Jesus, aliás, Deus está dizendo aqui no livro de Ezequiel que quando uma terra comete graves pecados, então Deus manda estes 4 juízos que nós vamos estudar agora. Eu acho que os irmãos já ouviram bastante, mas nunca é tarde para se ouvir mais uma vez. Então, esses 4 cavaleiros são estes 4 juízos que Deus está mandando sobre a terra, sobre seu povo, para que esse povo acorde, se desperte, né? Estes 4 cavaleiros também são as dores de parto da igreja. Aqui em Mateus 25, dos 6 e 7, diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, este juízo significa estas dores de parto, significa esta preparação para o encontro do noivo. Significa você se desprender, você acordar deste sono espiritual. Você vê que o noivo já está voltando. Então, você tem que aprender a fazer. É como se você estivesse se preparando, não é? Preparando a sua vida. Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente prepara a bagagem, não é? Um dia antes. A gente não vai preparar na mesma hora, a gente prepara com antecedência. Então, estas dores de parto é como se fosse esta preparação, esse desligamento, este desapego das coisas materiais. Não significa que você não vai ter mais suas coisas. Significa que você não vai estar mais preso a estas coisas, mas sim a Jesus. Aqui no Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 6, os versos 1 e 2 nos diz assim. Então, capítulo 6, 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então vamos prestar atenção neste primeiro cavaleiro. Eu já disse que os 4 cavalos é o sistema da besta. Então, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo esverdeado, que nós chamamos, que está traduzido lá no Apocalipse como o amarelo, significa o sistema da besta recebendo a autorização de Jesus para agir, para implantar o seu governo no mundo. Então, Satanás ele não faz nada sem a permissão de Deus. Só faz as coisas quando Deus permite, quando Deus manda, quando Deus autoriza. Então, o sistema da besta não pode ser implantado sem autorização de Jesus. Então, estes 4 cavalos representam o sistema da besta. E os 4 cavaleiros representam os 4 juízos de Deus usado pelo sistema da besta, porque Jesus deu a autorização para o sistema usá-los, para que o seu sistema fosse implantado na terra.
Então, aqui no Apocalipse 6, 2, nos fala do primeiro cavalo e seu cavaleiro. Então, prestemos atenção que cada cavalo ele tem uma cor diferente. O primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto, o quarto é esverdeado, certo? Então, cada um tem um significado. Cada um cavalo desse significa uma etapa do sistema que vai ser colocado no mundo, vai ser implantado, vai ser concluído. Então, são as etapas. O cavalo branco tem sua etapa. O cavalo vermelho tem sua etapa. O cavalo preto tem sua etapa. O cavalo esverdeado tem sua etapa. Então, aqui começa com o cavalo branco. Então, vamos lá para este cavalo branco, né? O cavalo branco significa o sistema, né? A primeira etapa do sistema da besta sendo implantado na terra. Mas ele recebeu, vou ler bem aqui em Tessalonicenses. Olha, quando o Cordeiro, no versículo 1 de Apocalipse 6, ele abre, porque Jesus é quem abre os selos. Jesus é quem abre os selos do Apocalipse. Quando Jesus abre o primeiro selo, então ele está dando autoridade ao sistema da besta entrar em ação para botar o seu sistema, para implantar o sistema da besta. Então, aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, nós já vimos várias vezes, mas mais uma vez, então aqui diz assim, 1 Tessalonicenses 4:6, ele diz assim, aliás, 4:16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então, aqui em Tessalonicenses, Paulo está dizendo que Jesus vai dar a sua palavra de ordem. Ordem para quem? Ordem para o sistema. O sistema que já estava preparado, esperando só a hora, só o dia, só a hora, só o momento em que Jesus liberasse. E Jesus liberou que este sistema começasse a ser implantado em 2019, certo? Então, quando Jesus abriu o primeiro selo, ele deu a ordem, ele deu a autorização para o sistema entrar, para o sistema começar a ser implantado no mundo. Então, no capítulo 6, versículo 2, aqui aparece o cavalo branco. Então, o sistema aqui está sendo representado por este cavalo branco. Por quê? O sistema aqui está representado por um cavalo branco. E aqui diz também que o cavaleiro que está no cavalo branco, ele tem, e o seu cavaleiro com um arco. Então, o cavaleiro do cavalo branco tem um arco. E foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Vamos prestar bem atenção. Então, Jesus abre o primeiro selo. E o que é que João vê? Um cavalo branco, que é a primeira etapa do sistema da besta sendo botado em prática, certo? Então, e o que é que João vê mais? Nesse cavalo branco estava um cavaleiro com um arco na mão. E o que significa este arco? O que significa este arco? Então, vou ler bem aqui
o que realmente significa este arco. Então, João viu o cavalo branco, ele viu o seu cavaleiro com um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, qual a função do arco? O arco é uma arma impulsora que se usa para disparar flechas sobre qualquer alvo distante. Então, o arco é como aquela flecha, né? A pessoa tem a flecha, né? Que bota aqui a flecha no ar, é assim. Aí, puxa a flecha e volta, né? Então, o arco é isso. Então, o cavalo branco com seu cavaleiro com o arco. Esse arco significa uma arma impulsora, não é? Que você impulsa ela para jogar a flecha, né? Então, esse arco é usado, a utilização dele é atirar flechas, né? Para atingir o seu alvo distante. Então o que foi que esse cavalo, que é o sistema, né? Usou para atirar essas flechas? Então, primeiro, porque o cavalo é branco. Falar primeiro dessa cor do cavalo. Então, o cavalo é branco. Ele é branco porque representa uma falsa paz. Em 2019, o sistema lançou uns bichinhos, né, que nós sabemos quais são, que tirou a paz de todo o mundo. Os irmãos estão lembrados, né? Lá naquele país, né, jogaram uns bichinhos, né, no ar, no mundo, e estes bichinhos foram para todo o mundo, para todas as nações, e matou muitas pessoas, né? Tirou a paz, o sossego, a segurança de muitas pessoas. Mas em 2020, o sistema usou o seu cavaleiro com o seu arco, né? Para lançar flechas nas pessoas de todo o mundo. Então, o sistema usou o arco, né? O cavaleiro com seu arco. E saiu lançando flechas no seu alvo distante, né? Todo mundo. Lá no lugar mais distante, mais longe. Essas flechas foram lançadas. Os irmãos sabem, estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, qual era o objetivo dessas flechas? Essas flechas, o objetivo delas era que este bichinho não contaminasse essas pessoas que estavam sendo flechadas. Lá na floresta, os índios, eles usam, né, esses arcos, essas flechas, e eles colocam na ponta da flecha, eles colocam veneno, né, para quando aquela flecha bater no alvo, né, no animal, no bicho que eles querem, eles ficam paralisados, eles não morrem logo, não morrem logo, né? Muitos morrem, mas outros não, ficam paralisados. E este é o objetivo das flechas, né? Alcançar o seu alvo distante. E através dessas flechas, esse sistema, né? Ele trouxe uma falsa paz ao mundo. Então, muitas pessoas estão se sentindo seguras, apesar destas flechas não terem resolvido o problema, porque muitas pessoas, mesmo flechadas, morreram e estão morrendo. E estas flechadas estão causando muitos problemas. Mas muitas pessoas estão, né, sentindo esta paz e esta segurança. Então,
Observe, o cavaleiro ainda está flechando as pessoas. Ele nunca deixou de flechar estas pessoas. Já estamos na 4ª flechada, né? E eu acredito que ainda falta 2 flechadas que serão as últimas. Lembre de uma coisa, 6 é número de homem. Preste atenção. Ainda no Apocalipse 6:2 diz: foi-lhe dado uma coroa. Uma coroa. Coroa significa autoridade. Significa poder. Então, Jesus deu ao sistema esta autoridade de agir, de implantar o seu sistema, de implantar o seu governo. Então, este cavaleiro tinha não só um arco, mas também tinha uma coroa. Então, quem deu esta autoridade, coroa representa autoridade, representa poder. Todo rei tem uma coroa, né? Representando autoridade, representando poder, representando grandeza, representando status, né? Então, este sistema da besta recebeu de Jesus. Nós já lemos, né, no 1 Tessalonicenses 4:16. O Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem. Então, ele ordenou ao sistema. Quando ele, Jesus, abriu o primeiro selo, ele deu autoridade ao sistema. E os 4 juízos de Deus começaram a ser implantados pelo sistema, certo? Então, a coroa significa poder, autoridade. Então, Jesus, ele deu este poder, esta autoridade ao sistema da besta, para que começasse a implantar-se este sistema no mundo. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus está voltando. E a igreja dele está muito envolvida com o mundo. E isto se chama dormir espiritualmente. E Jesus tem que despertar esta noiva. Tem que tirar o seu povo do meio, da mistura com o mundo. Então ele está mandando ele deu esta autoridade ao sistema, a Satanás, de agir no mundo, para que essa igreja se desperte, né? Para que outras pessoas que ainda não estão no aprisco venham e sejam salvos. Para fazer a separação entre a igreja Laodiceia da igreja Filadélfia. Então, se nós olharmos para o mundo, nós já vemos nitidamente esta diferença. Nós estamos vendo a diferença, nós estamos vendo quem realmente está se tornando, quem realmente é a igreja e quem não é, pelas suas convicções, por aquilo que estão defendendo. Então, devemos prestar atenção. Então, os selos representam dores de parto. Então, Jesus, ele abriu o selo, né? E cada selo representa pelo menos estes 4 primeiros selos. Representa o começo do implantar o governo do anticristo, ou do anticristo, o sistema, né, da besta, no mundo. Então, começou com estes selos, e Jesus foi quem abriu, está dando permissão. Jesus está permitindo, né, que isto aconteça. Então, Jesus, ele deu esta autoridade a este sistema, porque Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Então, Jesus, ele abre, né, os selos,
Mas as trombetas, Jesus não toca as trombetas. Jesus dá a autoridade, a permissão para os anjos tocarem as trombetas. Então, as trombetas são 7, mas a sexta trombeta significa o encerramento desta preparação da igreja aqui na terra. Então, as trombetas são a preparação da igreja para subir para o encontro do noivo, né? Os selos são as dores de parto, né? Pelo menos os primeiros. E o último também, porque o 6º selo, a gente vê lá que vai acontecer uma coisa terrível. Então, isto tudo são as dores de parto para que a igreja seja tirada do meio, a igreja Filadélfia seja tirada do meio da igreja Laodiceia, para que haja essa separação, para que haja este acordar da igreja, para que ela venha ter compromisso com Deus. Já as trombetas, a igreja já está acordada, ela já está se preparando, ela já está com a sua lâmpada já só no ponto de partir. Então, as trombetas representam isto. Então, observe, o número 6, número de homem. Então, a 6ª trombeta significa, eu vou bem ler aqui, Apocalipse 10. Então, Deus, ele manda aviso, né? Ou que a igreja se prepare até a 6ª trombeta. Aqui, Apocalipse 10, 4 diz assim: Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que ouviste. As coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrivas. Então, aqui encerrou. Deus, ele não ia mandar mais aviso. A 6ª trombeta significa que a igreja encerrou o seu trabalho na terra. 6 é número de homem. A igreja não vai mais estar nessa terra. 6ª trombeta. Falta só a 7ª trombeta ser tocada. 7º significa perfeição. Então, Deus já começou a trabalhar a sua igreja desde lá do primeiro selo até chegar na 6ª trombeta. A trombeta significa, 6ª trombeta significa terminou o tempo da igreja na terra. Número de homem. Terminou. A igreja agora está perfeita. A igreja agora está pura. Agora a igreja vai ser arrebatada. Então, a igreja está esperando o toque da última trombeta. A última trombeta, quem vai mandar o anjo tocar vai ser o próprio Deus. A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora em que Jesus virá, a não ser o Pai. Então, o Pai é quem vai mandar o 7º anjo tocar a última trombeta. Eu já falei esse assunto aí. Em Apocalipse 6:2 ainda diz: ele saiu vencendo e para vencer. Então, o cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. Significa que o sistema não irá parar até entregar todo o controle, toda a autoridade e todo o poder do sistema da besta nas mãos do anticristo. Aí a gente vê o capítulo, Apocalipse 13, capítulo 13. Então, quando o sistema estiver todo pronto, então o sistema entregará o controle de tudo nas mãos do anticristo.
Agora nós vamos para o segundo cavalo, né? O cavalo vermelho. O cavalo vermelho significa a segunda etapa do sistema da besta sendo colocado em prática. E o que significa esse cavalo vermelho? Significa que Jesus está dando autoridade para o sistema entrar em guerra. Bem que diz assim. Que Apocalipse 6, versículo 4. E saiu outro cavalo. Vou ler do 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então, quando Jesus, né, abriu o segundo selo, ouvi, João diz, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma espada. Vamos prestar atenção o que esse cavalo fez. Então, diz que este cavalo vermelho, né, o seu cavaleiro, ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Que paz é esta? A paz que o cavalo branco trouxe, a falsa paz, devido às flechadas, né? Então, as pessoas foram flechadas, né, através da primeira etapa do sistema da besta. Então, as pessoas ficaram aparentemente tranquilas, né? Aparentemente uma falsa paz, mas agora o cavalo vermelho está tirando e irá tirar esta falsa paz. Então, o que aqui diz que e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Nós já estamos vendo, né, isto acontecer. Então, o mundo está cada dia em guerra. Aqui no Brasil nós estamos em guerra. Nós não estamos em guerra de nação contra nação, mas nós estamos em guerra de poder contra poder. De um poder espiritual também contra um poder espiritual, um poder espiritual contra o outro. Então, nós estamos guerreando em uma guerra muito grande. Então, nós, como filhos de Deus, devemos estar orando e jejuando. E outras nações estão guerreando e estão planejando guerrear. Então, a paz está sendo tirada. E por que Jesus está deixando isso? É este acordar, é este despertar, é estas dores de parto, é a separação da igreja Filadélfia, da igreja Laodiceia, é esse desapego do povo de Deus, das coisas do mundo. Nós não somos do mundo, não devemos nos agarrar a este mundo como se nós fôssemos dele. Então Jesus deu ordem para que o sistema trouxesse guerra de nação contra nação. Mateus 24, 7 e 8. Os irmãos podem ler em casa. Então, Jesus disse que teria guerra, nação contra nação. Já falei sobre Mateus 24, dei 6 estudos. Se os irmãos estiverem acompanhando, já sabem. Já dei outros estudos ainda no Apocalipse. Então, tem muitos estudos. Se vocês quiserem aprender, então vão lá, né? Porque eu não posso estar repetindo sempre a mesma coisa. Então, Jesus diz no versículo, Mateus 24, versículo 7, ele diz, nação contra nação, reino contra reino. Então, nação contra nação nós estamos vendo. E reino contra reino também estamos vendo. O reino das trevas contra o reino de Deus. Os filhos de Deus contra os filhos das trevas. Então, nós estamos nesta guerra espiritual, nesta guerra física, humana. O mundo está em guerra. A paz está sendo tirada do mundo. Então, este cavalo vermelho é isso. Então, o terceiro cavalo.
o cavalo preto. Apocalipse 6, o verso 5, que diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, este cavaleiro preto, ele está com a balança na mão. Verso 6. E ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquei o azeite e o vinho. Então, esse cavalo preto representa a fome, devido o primeiro cavalo e seu cavaleiro branco, que trouxeram os bichinhos, que fecharam tudo, a fome, começou, as pessoas começaram a desempregar. Aí veio o segundo cavaleiro, o vermelho, com as guerras, e os irmãos estão vendo que as coisas estão piorando. Aí a fome está aumentando, quanto mais os bichinhos, aumenta. Agora a gente está vendo um outro surto aí, desses bichinhos, outros bichinhos. E as guerras aumentando, não diminuiu, não acabou. E a fome está aumentando a cada dia. Então diz que esse cavaleiro do cavalo preto, ele tem uma balança na mão. Significa que nem todos vão ter condições de comprar comida suficiente, porque a comida vai ficar muito alta. Por isso, quem tem uma condiçãozinha melhor, vá comprando, guardando, estocando, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. E nós estamos passando por esta preparação. O mundo está sofrendo. E fome, se você for lá nas redes sociais, se você assistir os jornais, você vai ver o que está acontecendo no mundo já com a fome. Então, o cavalo preto significa esta fome, grande fome, não é? Essa balança aqui significa que os preços vão ser muito altos, E aqui diz também: e não danifiquei o azeite e o vinho. Esse azeite e este vinho, eu acredito que representa o Espírito Santo na vida do salvo. Jesus não deu autoridade para danificar o azeite e o vinho. Significa que Satanás não tem poder para danificar a vida do salvo, do Filho de Deus. Ele pode até tirar a nossa vida física, mas a espiritual ele não tem autoridade. Foi o mesmo que Deus falou para Satanás quando mandou ele tocar em Jó. Não toque na vida dele. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa. Não danifiquei o óleo e o azeite. Por quê? Porque o óleo representa o Espírito Santo, ele está dentro do salvo. O vinho representa o sangue de Jesus que está lavando os nossos pecados. Então, ele está fazendo esta limpeza. O Espírito Santo está nos ajudando, abrindo os nossos olhos. E o sangue de Jesus está limpando, porque ele está voltando. Não há tempo a perder. Satanás não tem autorização para tocar na vida do salvo. Então, Apocalipse 6, 6. João ouviu uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Significa que as coisas ficarão tão caras. Em Mateus 24, 7, Jesus diz que teríamos fome e terremotos em vários lugares. Significa que esta fome muito grande, que vai matar muitas pessoas,
Não serão em todos os lugares, né? Mas em todos os lugares teremos fome, mas não ao ponto de faltar alimentação, que as pessoas não tenham nada para comer. Aqui no Brasil mesmo, eu acredito que nós já estamos, né, passando, as coisas estão muito caras, muitas coisas já estão faltando, mas não ao ponto das pessoas morrerem de fome, apesar que muitas, né, são os que vivem na rua, os pobres demais, muitos, isso aí sempre aconteceu, morte de pessoas desnutridas, né, mas o que eu estou dizendo é muitas, milhares de pessoas morrendo de fome, como vai acontecer aí no mundo. Então, o sexto cavalo ainda nos diz, não danifiquei o azeite, né? Então, o azeite eu acredito que seja o salvo, que tem o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Satanás não tem esta autoridade. Então, o quarto cavalo, o cavalo esverdeado, quase amarelado, né? Então, está no versículo 8, é Apocalipse 6, 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. Então, vamos ver este versículo aqui. Então, o seu cavaleiro é a morte. O cavaleiro é a morte. Esta morte vai vir devido, né, os cavalos e seus cavaleiros antes. Então, este cavaleiro aqui é a morte, e diz assim: e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Sabe o que é isso, irmão? A quarta parte da terra vai morrer de fome. Vai morrer de fome, muitos estão morrendo. Eu não sei se os irmãos viram, né, lá no País Vermelhinho, as pessoas clamando, pulando dos prédios, de fome, não podia sair para comprar alimento, não tinha alimento, muitas pessoas estão morrendo desnutrida, porque não tem alimento suficiente. E diz que esse cavaleiro, né, o nome dele, ele se chama Morte, e o inferno o estava seguindo. Significa que o inferno, Satanás, ele não tem pena de ninguém, ele não tem piedade, ele age com o rigor do inferno. Ele vai fazer tudo que ele puder, ele vai matar sem dó e piedade. Então, diz mais que tipo de morte, né? Sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. A espada é a guerra. Quantas pessoas não morreram e estão morrendo nestas guerras, né? Agora a gente vê Israel em confusão, lá estão atacando as pessoas. A nossa nação mesmo está... nós devemos orar pelo Brasil, porque nós estamos vendo para onde vai caminhar esse negócio. Devemos clamar, orar e jejumar. A espada, pela fome, a fome já está acontecendo. Com a mortandade são as pestes lá do cavalo branco, né? E por meio das feras. As feras, meu irmão, eu pensei que isso aqui era animal, mas não é. Isso aqui são as pessoas com muita fome avançando nos outros, como aconteceu em Jerusalém, que a mãe pegou o seu próprio filho, assou e comeu, e queria também pegar o filho da outra, assar e comer. Então isso é como se fosse um animal. A fome faz coisas que a gente até duvida. E tem muitas pessoas que estão avançando nos outros. Já vi vários vídeos
Mas não é para comer como se fosse um zumbi, uma coisa estranha. Depois dessas flechadas, muitas coisas estão acontecendo estranho no mundo. Então, essas feras aqui, eu acredito que seja o próprio ser humano atacando os outros. Então, e por que Jesus permitiu que estes 4 maus juízos viessem sobre a terra? Primeiro, para disciplinar a igreja. Apocalipse 3,19. A igreja Laodiceia, não é? E fortalecer a igreja Filadélfia. Segundo, para separar os que são igreja dos que não são. Os que são igreja Filadélfia dos que não são. Porque tem a igreja Laodiceia que não tem compromisso com Jesus, que Jesus não está dentro dela, está do lado de fora, batendo na porta, que não tem o Espírito Santo, que não tem o óleo, não tem o vinho dentro de si. Terceiro, para punir as nações dos seus graves pecados. Meu irmão, foi que a gente viu agora nesse carnaval, né? Que eu vou ler mais uma vez, Ezequiel capítulo 14. Então diz o seguinte, é só nós olharmos para o mundo, o que é que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Ezequiel 14, 12, diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Aí você pode ler o capítulo 14 do 12, o restante do capítulo, que você vai ver que são os mesmos juízos que Deus está dando no Apocalipse. Então, o Brasil tem zombado demais de Deus. Esse carnaval que apareceu, que comemoraram na semana passada, foi só invocando os demônios. Então, Deus não está se agradando. Por isso, Ele está mandando estes juízos e vai só aumentar, não vai acabar. Então, nós devemos nos preparar, estarmos prontos para a volta do noivo. O noivo está ainda no quarto selo. Ele está abrindo ainda os selos. Já chega nas trombetas. As trombetas são a preparação da igreja para se santificar mais. A Bíblia diz: quem é santo, que se santifique mais. Quem é sujo, que se suje mais. Então, as trombetas é isto, esta santificação. Esta igreja já foi separada, essa igreja tem que estar santa, para quando a 7ª trombeta tocar, então ela subir, né? Então, ainda no Apocalipse 6:8, nos diz que a morte e o inferno o seguiam. Significa que Satanás irá agir com todo o poder do inferno para levar o máximo de almas para o inferno. Meus irmãos, quantas pessoas estão tirando as suas vidas? Quantas pessoas estão tirando a vida dos outros? O mundo está ficando... As pessoas estão odiando umas às outras. Como Jesus disse, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O nome de Cristo, as pessoas têm ódio. Se elas verem, ouvirem que você é um cristão, é arriscado lhe avançar. Já vi avançando nos pregadores, nas ruas e muito mais. Isto vai ficar cada vez pior. Lá no Apocalipse, se eu não estou lembrado se é no 10 ou se é no 11, diz que as nações ficarão... como é, meu Deus? Apocalipse 11, elas ficarão com muito ódio do povo de Deus. Então é quando Jesus vem buscar a igreja dele. O mundo está sendo preparado, o sistema está preparando o governo mundial. Então Satanás não tem dó de ninguém e usará estes 4 juízos que Deus entregou em suas mãos
para, através deles, implantar todo o sistema do anticristo. Então, te prepara, igreja, que o irmão e a irmã se preparem, que curve o seu joelho no chão, que é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de jejuarmos, é tempo de orarmos, é tempo de clamarmos, é tempo de nos apresentarmos diante de Deus, é tempo de abandonar o pecado, porque Jesus está voltando e eu vejo cada dia mais perto. Que o Senhor nos abençoe e você que ainda não tem Jesus na sua vida, se você quiser aceitar Jesus agora, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu quero aceitar o Teu Filho Jesus, que morreu numa cruz para me salvar. E eu quero fazer parte desta igreja, a Igreja Filadélfia que irá subir. Eu quero também ser deste grupo que irá subir. Eu quero pertencer ao teu povo, por isso eu aceito o teu Filho. Senhor Jesus, me aceite como seu servo. Eu quero esta salvação que o Senhor veio me dar. Perdoe todos os meus pecados. Lave-me com o teu sangue e que teu Espírito venha morar em mim e que eu esteja pronto para subir quando a última trombeta tocar. Eu peço tudo isso. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus lhe salvou, porque ele diz que todo o que vem a ele não lança fora ninguém. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e quem se perdeu foi o homem quando Adão e Eva pecaram. Então você é salvo. Agora você vá para uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus. E receba Jesus no seu coração. Ou melhor, vá aprender de Jesus. E você é salvo. Vá crescer. Procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra. Porque tem muitas que não pregam. Que o Senhor lhe abençoe. Mande esse vídeo para frente, para outras pessoas, para os seus amigos. Ajude na evangelização, ajude a avisar os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que não estão avisados, não têm esse entendimento. Então, que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo. Até sábado.